pessoal? Hoje a gente vai fazer uma revisão de trigonometria, já que esse conteúdo já foi dado no 9º ano. Então vamos lá. O significado da palavra trigonometria vem do grego e resulta na conjunção de 3 palavras. Tri, são 3, gonos, que é ângulo, metrim, que é medir. Trigonometria significa o estudo das medidas dos triângulos. Algumas aplicações da trigonometria. Então, por exemplo, quando eu quero descobrir a altura de uma montanha, de um morro. Então, por exemplo, aqui ele está a 1 quilômetro da base. Mas ele não tem noção da altura desse morro. Ele pode achar, sabendo o ângulo de inclinação, que ele avista o topo desse morro. E tendo a distância, né, dele até a base do morro. Triângulo retângulo é todo triângulo que apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Aqui, então, eu tenho um triângulo retângulo. A hipotenusa, que eu vou chamar sempre pela letra A, e B e C os catetos. Veja, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O triângulo aqui está virado de outro lado, mas ainda é um triângulo retângulo. Veja, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados são os catetos. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Seno. Seno é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Então, vamos lá. Eu tenho um triângulo retângulo, porque eu tenho um ângulo reto. Sempre na frente deste ângulo reto, eu tenho a hipotenusa. A hipotenusa, ela é fixa, ela não muda. Aqui estão os catetos B e C. Em relação a esse ângulo B, tenho 2 catetos. Aqui é a hipotenusa. O que está junto com o ângulo B é o adjacente. E o que está do outro lado é o cateto oposto. Se você procurar no dicionário o que significa adjacente, é ao lado de, junto de. Oposto é o outro lado. Como seno é a medida do cateto oposto pela hipotenusa, o cateto oposto é o B e a hipotenusa é o A. Então, B sobre A. Já o seno do ângulo C, então vamos lá, a hipotenusa continua sendo A. A hipotenusa nunca muda, tá? Aí eu tenho 2 catetos. O que está junto com ele é o adjacente, o que está do outro lado é o oposto. Então, o cateto oposto pela hipotenusa do ângulo C vai ser C sobre A. Vamos ver um exemplo de aplicação. Uma estrutura metálica tem um comprimento de 8 metros. Então, aqui mede 8. Está apoiada no solo, formando um ângulo de 50 graus. Sabendo que o seno de 50 é 0,77, determine a medida da coluna vertical que sustenta a estrutura metálica. Né? E aqui vamos chamar ou de H ou de X. Então, formou um triângulo retângulo. Ó. O ângulo de 90 graus está aqui, 50 graus está aqui. Eu quero descobrir a altura aqui, ó.
dessa coluna que sustenta essa estrutura de 8 metros. Então, ó, vamos lá. Eu vou usar o seno de 50. Lembrando que o seno do meu ângulo é sempre o cateto oposto pela hipotenusa. Tá? Então, ó, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui é a hipotenusa. Então, a hipotenusa aqui é 8. É o seno do ângulo de quem? De 50 graus. O cateto oposto é o que está do outro lado. Ó, o junto é o adjacente, que está do outro lado do cateto oposto. Então, vai ser H sobre 8. O seno, então, aqui multiplicou em cruz. Quando não tem nada, tem 1 embaixo. H vezes 1, H, igual a seno de 50 vezes 8, 8 vezes seno de 50. Então, H igual a 8 vezes, trocou o seno de 50 por 0,77, que me deu 6,16 metros, tá? Porque aqui a minha estrutura metálica foi dada em metros. Então, a coluna vertical é de aproximadamente 6,16 metros. Cosseno. Cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. Então, vamos lá. Tem meu triângulo retângulo. Aqui é sempre, o lado oposto é sempre a minha hipotenusa. Então, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. O adjacente é o que está junto, ó. Eu tenho 2 catetos, a hipotenusa é essa, né? 2 catetos. O que está do outro lado é o oposto, o que está junto é adjacente. Então, em relação a esse ângulo B, que está junto é o C. Vai ser C sobre a hipotenusa A. Já o cosseno do ângulo C, lembrando que o A aqui é minha hipotenusa, então, quem está junto dele é o B, é o adjacente, o que está junto. Então, B sobre A. Vamos ver um exemplo de aplicação. Uma escada de 4 metros de comprimento está apoiada num muro e forma um ângulo alfa com o solo. Se a distância do ponto de apoio entre a escada no solo e o muro é de 2 metros aqui, né, esse muro faz 90 graus com o chão, é claro. Calcule o valor de alfa. Então, esse é o meu triângulo desenhado para o outro lado, mas ó, a hipotenusa é o 4, né? Então, lado oposto ao ângulo de 90 é minha hipotenusa. Então, e a distância entre o muro e a escada é 2 metros, tá aqui, né? E aqui é como se fosse esse meu muro aqui, tá bom? Tá quadriculado aqui, né? Esse muro, então. É aqui, aí, o muro. Ok? Aqui tá meu muro. Então, veja, eu tenho a hipotenusa e os 2 catetos. Em relação a alfa, esse aqui tá junto, que é o cosseno, ó, né? Lembrando que o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá? Então, o cosseno de alfa vai ser o adjacente, o que está junto, ó, é o 2, dividido pela hipotenusa, que é o 4. 2 sobre 4, simplificando por 2, dá meio. Eu vou numa tabela trigonométrica e olho qual o cosseno, né, de qual ângulo é meio. Qual é o ângulo cujo cosseno é meio? O ângulo vai ser de 60 graus. Então, isso eu tenho que olhar em alguma tabela trigonométrica. Essa é a aplicação usando cosseno. Agora vamos ver o conceito de tangente. É a razão entre a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente.
Veja que a hipotenusa não entra na tangente. Então, ó, minha hipotenusa está aqui. Ela não vai entrar. Sobraram os dois lados, que são os catetos. Quem é a tangente de B? É o cateto oposto pelo cateto adjacente. O oposto está do outro lado, é B. E o adjacente está junto dele, que é C. Já a tangente do ângulo C, lembra que o A é minha hipotenusa. Sobram os dois catetos. O que está junto é adjacente, o que está do outro lado do ângulo é o oposto. Então, oposto sobre adjacente em relação a C, oposto a C é o Czinho aqui. C sobre B. Vamos ver um exemplo de aplicação? Uma pessoa de 2 metros, então, pensa, essa pessoa aqui tem 2 metros de altura. Observe um prédio segundo um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, veja, ó. O prédio faz 90 graus, né? Aqui, com o chão. Sabendo que a tangente de 45 é 1 e que a distância da pessoa até o prédio é 30 metros, então esse pedaço aqui é 30. Calcule a altura do prédio. Então, estou procurando a altura. Quando eu achar até aqui, gente, ó, depois eu tenho que somar os 2 metros da pessoa. Então, ó, vai ser ou H ou X, né? Tanto faz. Veja que a minha hipotenusa não entra nessa conta, ó, não tenho essa medida aqui. Então, só pode ser tangente. Lembrando que a tangente do ângulo é o coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, quem é o oposto a 45 é que está do outro lado, é X. E o adjacente é o que está junto com ele, é 30. Então, x sobre 30 é igual a tangente de 45. Mas a tangente de 45 está escrito aqui, ó, é igual a 1. Então, 1 é igual a x sobre 30, multiplicando em cruz, x vezes 1, 1x, 30 vezes 1 é 30. Então, daqui até aqui eu achei 30, mais os 2 metros da pessoa, dá 32 metros de altura. Tem o prédio. Essa tabela trigonométrica, tá, de seno, cosseno, tangente, esses ângulos são notáveis. Então, sempre que tiver no Enem, numa prova, no vestibular, você tem que saber o seno, cosseno e tangente do ângulo de 30, de 45 e de 60, tá? São os ângulos ditos notáveis, tá? Então, essa tabela é bom lembrar. Veja, o seno de 30 é meio e o cosseno de 60 é meio. Depois, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 também. E de 45, tanto o seno quanto o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Depois, a tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3, tá? Então, se você for montar essa tabela, ó, vamos lá. O que você pode fazer? Você monta nesta ordem aqui, ó, coloca 30, 45 e 60 graus. Você vai colocar o seno, o cosseno e a tangente, tá? Então, você vai colocar o 1, 2, 3. Mas tem que ser nessa ordem, tá? 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Então, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Vou colocar todo mundo sobre 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Aí,
raiz de 3, raiz de 2, e o que vem depois? A tangente diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Então, essa é uma musiquinha aí, o Jingle Bell da trigonometria ajuda a lembrar, tá? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz de 3, raiz de 2, e o que vem depois? A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Tá? Agora vamos ver um exercício extra. Uma pipa é presa a um fio esticado, que forma um ângulo de 45 com o solo. O comprimento do fio é 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Dado raiz de 2 igual a 1,41. Então, minha pipa faz 45 com o solo e o fio da pipa mede 80 metros. Qual a altura da pipa em relação ao chão? Então, veja, ó. De frente ao ângulo de 90 graus, eu tenho a hipotenusa. Sobra os dois catetos. Um é adjacente, o que está junto com 45, oposto. Então, o cateto oposto com hipotenusa só pode ser o seno. Tá? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vamos lá. O seno de 45, o cateto oposto é o x, ou a altura, tá? Aqui é a altura. Esse H aqui é de hipotenusa. Então, cateto oposto é H e minha hipotenusa é o 80. Aqui substituiu já o raiz de 2, que está mandando colocar 1,41 sobre 2, H sobre 80. Multiplicou em cruz, 2 vezes H, 1,41 vezes 80. Isola o H, o 2 que está multiplicando, passa dividindo. Então, aqui vai dar 112,8, que é essa multiplicação, que dividido por 2 dá 56,4 metros. Agora, um exercício extra 2. Qual o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o sol está 30 graus acima do horizonte? Dado raiz de 3 igual a 1,73. Então, aqui eu tenho uma árvore, né? Eu tenho uma árvore. Tem uma árvore. E o sol está 30 graus acima do horizonte. Qual é o comprimento da sombra aqui, tá? Então, aqui vai ser o meu X. Veja que a minha hipotenusa não tem medida, ó. Não tem medida nenhuma e nem está perguntando minha hipotenusa. Então, eu tenho que usar os dois catetos. O que está junto é adjacente, o que está do outro lado é oposto. Vamos usar tangente, cateto oposto sobre o adjacente. A tangente de quem? De 30. Quem é oposto? É 5. Quem é adjacente é x. A tangente de 30, se você pegar aqui na tabela, né? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Acabamos de ver. Então, a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A raiz de 3 mandou usar 1,73 sobre 3. É igual a 5 sobre x. Multiplique em cruz, vai ficar 1,73x igual a 3 vezes 5, que é 15. Aí, isolando o x, vai ficar 15 dividido por 1,73. Se você fizer 15 dividido por 1,73, você vai obter 8,67 aproximadamente, dado em metros, já que a árvore tem 5 metros de altura. Ok? Então, a sombra aqui da árvore, né, faz uma sombra aqui de 8,67 metros. E vamos ver mais um exercício.
Um cabo foi colocado a uma distância de 51 metros de uma torre de energia elétrica. Se o ângulo que o cabo faz com o chão é de 32 graus, qual o comprimento do cabo? Ele dá o seno, cosseno e a tangente de 32, a gente ainda não sabe o que vai usar. Tá? Então, aqui está a minha torre de energia, e o cabo foi colocado a uma distância de 51 metros, tá? Então, ele quer saber esse comprimento aqui. Veja que se aqui tem 90 graus, esse X é minha hipotenusa. Então, em relação a 32, ó, a este ângulo, eu tenho 2 catetos. O oposto não tem valor nenhum. O adjacente, que está junto com o ângulo, é 51. Então, eu vou usar cosseno, né? Lembrando que o cosseno de um ângulo qualquer é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. É o que a gente fala o KI, né? Cateto adjacente, cosseno de 32. O adjacente é o que está junto aos 51, e a hipotenusa é 1x. Aí o cosseno de 32 troca por 0,85, multiplicou em cruz. Coloca 1 embaixo. 0,85 vezes x é igual a 51 vezes 1. Aí passa dividindo. O 51 dividido por 0,85 vai dar 60. Aqui é uma outra maneira de fazer, mas não é obrigado a fazer. Você multiplica por 100, né? Se quiser sair do decimal, aqui dá 5.100. E aqui anda duas casas, vai ficar 85. Né? Multiplicar por 100 o decimal, anda duas casas à direita. Então, eu posso fazer 51 dividido por 0,85, por exemplo, se eu tiver uma calculadora. Se eu não tiver uma calculadora, às vezes é mais fácil fazer 5.100 dividido por 85, que vai dar 60 metros. Já que a distância aqui da torre, do cabo até a torre, foi dado em metros, tá? Então, vai dar 60 metros. Então, fim, acabou a nossa explicação, nossa revisão de trigonometria. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima.